tem como convidada a Luane, que foi exonerada do cargo da direção do campus de Nova Iguaçu durante a intervenção. E aí a gente também precisa saber como está o Cefet pós-intervenção, né? A gente do DCE produziu um documentário sobre a intervenção. Inclusive, se quiser já deixar o link aqui no chat para quem quiser salvar para ver o documentário depois. É um documentário muito interessante, onde a gente trata como foi a intervenção. Tem muitas entrevistas legais de servidores e tudo mais, de alunos. Então, assim, é um documentário que é muito bom para entender o que aconteceu no Cefet, como se deu a intervenção, enfim. A gente vai começar com a Luane. Ela vai apresentar essa visão para a gente da intervenção, de como se deu, por que ela foi exonerada, os interesses políticos que tinham na intervenção. Inclusive, na intervenção também teve um dinheiro do Cefet que foi devolvido à União. Então, assim, e quando um dinheiro é devolvido, o orçamento, esse dinheiro que foi devolvido diminui do orçamento. Então, assim, é um problema muito sério que aconteceu e ela vai passar essa visão para a gente. Depois a gente vai ouvir a Maria Alice, que é chefe do departamento de extensão em assuntos acadêmicos, e assim, ela vai passar uma visão de como está o Cefet em relação ao orçamento, aos editais de auxílio estudantil, a possibilidade de bolsa estudantil e a volta, se dá para ter uma volta sem isso. E depois a gente vai ouvir a Júlia Vilhena, que é diretora de assistência estudantil pela União Estadual dos Estudantes do Rio de Janeiro, que vai justamente tratar sobre esse assunto dos auxílios, né? Sobre como é importante a gente ter uma política de assistência estudantil na universidade pública para que, né, todos consigam ter o acesso, minimamente conseguir se manter na faculdade. E depois a proposta é que a gente abra para fala, porque mais do que só, né, ouvir as nossas convidadas, que é mega importante, também é muito importante ouvir vocês, o que vocês têm para dizer. A gente quer que vocês pautem a situação de vocês, né, porque mais do que nunca a gente precisa ter um debate sólido com a nossa comunidade para conseguir pautar os interesses reais de uma possível volta, né, um retorno presencial. A gente sabe que essa liminar que está em vigor não se preocupa nem um pouco com os estudantes, não se preocupa nem um pouco com a realidade que a gente está vivendo dentro das faculdades, não se preocupa nem um pouco sobre a distribuição dos campi. Então, assim, a gente acha que esse debate é muito importante para que a gente consiga ter um retorno seguro, porque creio eu que todo mundo quer voltar a ter aula presencial, mas não pode ser de qualquer forma, e esse debate é muito importante. E aí, as apresentações de cada convidada ficariam em 10 minutos. Eu aviso o tempo, vou avisando o tempo no chat para que elas tenham um controle da fala delas. E as falas da gente, de nós, estudantes, ficariam em 3 minutos para que todo mundo consiga falar. As inscrições vão abrir durante a fala da Vilhena, né, para que a gente tenha um controle. Quem quiser se inscrever, eu vou explicar como vai se dar. Se inscreve no chat e tudo mais. E a gente tem esse controle de 3 minutos também, vou avisando no chat para que todo mundo consiga falar. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar no chat, qualquer coisa. A qualquer momento, inclusive, pode colocar as dúvidas no chat que a gente está acompanhando aqui. Tudo bem? Então, acho que a gente pode começar. Luane, é com você. Obrigada, Clara. Boa noite a todos. Primeiro, gostaria de agradecer o convite que o DCE fez, a Clara, ao Renato. Prazer a Júlia, né, que vai dividir com a gente aqui esse espaço. A Alice eu já encontro em outros espaços também, mas acho que é a primeira vez que a gente divide um evento, então estou bastante animada para participar dessa mesa. Bom, gente, como a Clara adiantou, né, a minha fala vai um pouco a respeito da intervenção, né, para contextualizar um pouquinho esse período que a gente passou, que foi de 1 ano e 7 meses com a intervenção. E como é um assunto muito extenso, e inclusive já falaram a respeito de um documentário que eu incentivo muito vocês a verem, é um documentário bastante robusto, que explica com bastante didática e
bastante elucidativo sobre todo o processo, né, desde o início, que todos nós sabemos que o Cefet passou por 3 interventores, então tem toda a história lá contada desde o primeiro interventor até a posse do diretor-geral eleito, então eu convido vocês a assistirem. E como o tempo é curtinho, eu vou focar um pouco nesse período da intervenção nos campi, né, especificamente no campus de Nova Iguaçu. Bom, como eu disse, né, a intervenção durou 1 ano e 7 meses. Eu peguei o primeiro e o segundo interventor. Eu fui a primeira diretora de campus exonerada em maio de 2020. E logo depois, na sequência, em julho de 2020, mais 3 diretores foram exonerados dos campi Angra dos Reis, Maria da Graça e Nova Friburgo. Na verdade, a Clara até fala, né, por que foi exonerada? Até hoje a gente não sabe por que fomos exonerados, pelo menos eu não sei como eu fui exonerada, porque, na verdade, a exoneração aconteceu com o segundo interventor, que foi a minha primeira, eu fui a primeira, né? E o que foi alegado à época foi segurança jurídica, porque essa leva de diretores, o mandato era de 2015 a 2019, em agosto de 2019, se eu não me engano, começou a intervenção com o Interventor 1, e lá, quando o Interventor 1 assumiu, ele já tinha aventado a possibilidade de convocar novas eleições, tendo em vista que o mandato dos diretores de campi já estavam excedendo, né? Porque, na verdade, é um período de 4 anos, embora isso seja um pouco controverso, porque a gente não tem, agora a gente tem, né? Porque na época a gente não tinha um documento que versava sobre a direção dos campi, a eleição para a direção dos campi. Então, até aquele momento, a gente não tinha nenhum documento que falasse realmente que a gente tinha um mandato de 4 anos. Agora sim a gente tem um documento e realmente a gente tem um período de 4 anos podendo fazer mais 4 anos e depois não pode mais se candidatar. Então, na verdade, o que ele alegou na época, que era segurança jurídica e essa questão do mandato vencido, essa tese não se sustenta, porque outros diretores na mesma situação continuaram, né? E quando o interventor foi convocado para participar da reunião do CODIR para explicar, né, a exoneração dos campi, ele não explicou. Então, a gente até agora não sabe, claro que a gente sabe que foram questões pessoais, questões aleatórias, questões políticas, que não cabe a mim explicar, porque realmente, assim, não fui eu que, né, exonerei, então cabe à pessoa que exonerou explicar. E claro que quando você faz isso, o seu objetivo é fazer um desmonte, né? O Cefet já estava bastante prejudicado com uma intervenção na direção geral, ele já estava parado, os conselhos estavam parados, todos sabem que muitas tomadas de decisão dentro da instituição passam pelos nossos conselhos, então a gente tem um conselho de ensino, a gente tem um conselho de ensino, pesquisa e extensão, e a gente tem o CODIR, que é o nosso conselho maior. Agravando, né, a situação, a gente teve o período de pandemia, realmente, em que a gente teve aquele primeiro momento de tudo fechar, todo mundo ficar em casa, as ações realmente pararem, né, o pessoal não sair na rua, e depois, quando a gente foi voltando aos pouquinhos, ainda nessa inércia, né, e os conselhos só voltaram às atividades por conta da pressão dos conselheiros, então foi uma luta muito grande desde o início. Claro que a intervenção nos campi também ajuda nesse desmonte, e quando você tem uma direção geral inoperante ou algum problema na instância maior, isso se reflete para os campi, né? Para falar especificamente de Nova Iguaçu, como todos sabem também, né, o sistema devolveu quase 12 milhões de orçamento, que é muita coisa, que poderia ter sido feito muita coisa, e falando de Nova Iguaçu especificamente, foi devolvida uma emenda no valor de R$661 mil, destinada a um projeto que a gente tinha de acessibilidade. Não só a emenda do Campus Nova Iguaçu foi devolvida, a emenda também do Campus Maria da Graça foi devolvida, se eu não me engano, no valor de R$500 mil. Então, isso tudo está dentro, né, dessa quantia maior dos 12 milhões. Claro que quando a direção geral eleita, ela assume, ela traz isso tudo, né? Não consegue resolver de uma hora para outra. A gente entra num cenário muito ruim, né? Então, eu fiquei 10 meses fora da direção, eu fui exonerada em maio de 2020. Em março de 2021, eu retornei ao cargo, sendo uma diretora
temporária, até que o novo pleito fosse estabelecido, né? Então, nesse meio tempo, eu também que estava voltando, mas embora, né, já tivesse estado na direção há algum tempo, a gente volta num cenário muito diferente, né? E as questões, a intervenção acaba, mas a situação fica, os problemas ficam. E a gente precisa de um tempo para sanar tudo, né? Então, eu creio que esse primeiro momento é um momento de arrumar a casa, né? De arrumar a casa, tanto que muitos dos conselhos, né, que estavam parados e depois voltaram a funcionar, mas voltaram a funcionar ainda precisando de eleições, porque algumas cadeiras ainda não estavam completas. Então, isso tudo agora está acontecendo, né? A gente, depois que a direção geral eleita assumiu, está nesse momento de arrumar a casa para poder colocar os planos em ação. Então, a gente teve novas eleições, assim, o que eu posso falar a respeito do pós-intervenção, né, que foi um dos tópicos que a Clara pediu para abordar também. Eu acho que a gente, quando entrou, né, foi um momento realmente de arrumar a casa, arrumar esses conselhos que são importantes para as tomadas de decisão na instituição. Então, a gente teve eleições para o CEP, a gente teve eleições para o CONEM, a gente teve eleições agora para as direções de camp, né? Que até então o interventor nada fez, não se pronunciou, colocou quem ele quis, e somente após a chegada do diretor eleito é que foi estabelecido o pleito e o direito, e dado, né, o direito à comunidade de escolher seus próximos dirigentes para a gestão 2021 e 2025. E claro que a gente entra com esse passivo, né, com essas questões, sem dinheiro, porque devolveu 12 milhões, como é que faz? Sem tempo também, tendo um exemplo da questão do tempo, foi o processo seletivo para os cursos técnicos integrados, que deveria ter sido feito, né, numa época muito antes, tanto que quando a gente fez o nosso processo seletivo, muitas instituições já tinham feito o processo deles, muitos alunos já estavam estudando, muitos alunos optaram por não tentar, porque já estavam, né, no primeiro ano, enfim, não queriam retornar esse ano letivo. Então, muitas coisas que a gente começou a fazer agora, a gente começou a fazer com delay, e isso custa, né? Isso traz um certo desconforto, isso traz uma problemática. Então, eu acho que a gente está nesse cenário, assim, não muito favorável, mas as coisas estão caminhando, estamos tentando superar essas questões, né? E com os cortes orçamentários que estão aí, né? Que a Alice vai tocar nesse ponto assim mais detalhadamente, que impacta muito a questão dos estudantes, especialmente nas bolsas auxílio, e nessa questão de bolsa permanência, para evitar evasão, enfim. O corte orçamentário é uma bola de neve, né? A gente tem os cortes orçamentários, a gente tem as dificuldades dos alunos se manterem na instituição, aí a gente tem a evasão, então é um ciclo que realmente desencadeia muitas coisas. Então, eu acho que a gente está no momento realmente de se unir, tentar resolver essas questões. E aí, agora, eu acho que, assim, tenho 2 minutinhos só para falar, não quero estender o tempo. Vou passar, então, a palavra para a Maria Alice. Obrigada pelo espaço. Então, vamos lá. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom encontrar a Luane aqui nesse espaço, né? A gente já vem caminhando algumas lutas juntas. E agradecer também pelo convite. Vou agradecer a Clara, ao Renato, né, a vocês que estão aí nessa organização. E agradecer muito a presença de vocês, né? Por trocar conosco aqui. Eu vou procurar ser concisa, eu estou com muitas coisas pulando aqui na minha cabeça, né? Muitas ideias, muitas coisas para trocar, mas para contextualizar, eu queria também falar um pouquinho da intervenção, que, um pouquinho diferente da Luane, eu não fui exonerada, mas eu me exonerei do cargo, né? É um detalhe interessante, porque em outubro de 2019, o primeiro interventor chega em agosto, né, em 16 de agosto, e a gente não aguentou
muito tempo, porque era uma questão realmente de quem estava ali muito, muito junto a ele, né? Uma diretoria sistêmica, no meu caso, a diretoria de extensão. Para vocês terem uma ideia, nesse dia 31 de outubro, foram mais de 10 cargos entregues. Nós fomos em fila até o protocolo para entregar a nossa solicitação de exoneração, porque não havia condições da gente permanecer, né? Havia muito constrangimento e nós temos um amor muito grande à instituição pelo trabalho que nós fazemos também. Então, foi bem difícil, foi uma decisão muito dura, mas foi necessária. Então, nós saímos, e aí começa esse caminho, né? Eu quero conversar também com vocês um pouco sobre isso, que é uma coisa que me incomoda bastante. São coisas que a gente precisa separar. Uma coisa é você ter um ideal, né? Você tem escolhas a fazer, você não é obrigado a seguir o lado A ou o lado B, mas existe algo que é primordial, que é a instituição. Essa tem que estar acima de todas as coisas. E o que gerou tudo isso, né? E o que gera tudo isso que culminou numa intervenção e nesse sofrimento aí de tantos meses, foi exatamente o priorizar os interesses próprios, né? A instituição fica para trás, os interesses próprios passam à frente. Então, todas as vezes que isso acontece, eu não estou contando nenhuma novidade, porque a gente está vivendo isso, né, dentro do nosso país, né, em nível maior, a gente acaba sofrendo bastante. Então, nós retornamos com a posse do professor Maurício Mota, que foi legitimamente eleito. Nós retomamos e, como o Luane disse, existe um passivo, né, para a gente administrar. Então, é muito importante essa relação de transparência e ela também tocou numa palavra muito importante para nós, que é a união. A gente precisa estar com vocês, precisa interagir diariamente, em todos os segmentos, para a gente conseguir administrar esse passivo. O que eu vou trazer aqui, eu vou fazer um alinhamento com a Júlia e Vilhena também, né? Porque ela vai trazer esse contexto da assistência estudantil. O que eu vou trazer aqui é o que acontece nas instituições federais de ensino do país todo, né? Nós estamos sofrendo os cortes e as consequências, né, da qualidade de tudo que a gente faz dentro da instituição e oferece, que é uma dor comum, né? Estou trazendo para vocês também a fala do Fórum Nacional, né, dos Pró-Reitores de Assistência Estudantil, onde o Cefet está. O Cefet é uma instituição peculiar, né, porque ela tem um ensino verticalizado que começa desde o ensino profissional, né, de nível médio, até o doutorado, o que faz da nossa instituição uma instituição diferenciada no cenário nacional e muito respeitada, por sinal. Que bom! E vocês são... Nós todos fazemos parte dessa história, mas vocês levam essa bandeira também para fora da instituição, isso é importantíssimo. E aí, o que acontece? A gente teve oportunidade, né, desde 2011, que é o meu caso, o caso da Luane, na primeira gestão do professor Carlos Henrique, acompanhar esse caminhar do orçamento, né, que foi minguando, e aí trazendo para o escopo da assistência estudantil, foi assim catastrófico, né? Eu posso dizer para vocês. Para vocês terem uma ideia, lá em 2011, quando a gente começou a trabalhar os editais de assistência estudantil, os programas oferecidos da assistência estudantil, a gente tinha sobra de bolsas, né? Hoje, em 2021, eu já pontuei isso com Luane, Renato e Clara no nosso alinhamento. Hoje, em 2021, a gente tem alunos que estão no perfil, né, para serem acolhidos pela assistência estudantil e aguardam em fila de espera. Por quê? Porque a renda per capita, né, ela despenca, né, e a situação de novo, nível nacional, de uma tal maneira que você tem pessoas no perfil, mas que tem pessoas que estão em situação muito mais, né, delicada e que precisam ser atendidas imediatamente. Então, começa essa conta de chegar que não acontece, né, quando você não consegue contemplar as pessoas que estão dentro do perfil. Essa conversa nossa também é um acolhimento a essas questões, né? E é isso que nós estamos fazendo diariamente. Trabalhar os passivos também implica em trabalhar, acolher as pessoas. O mais importante da nossa instituição, o que é o motivo maior de uma instituição de ensino? São os alunos que lá estão. Então, tudo transita, né, por isso.
Então, dar qualidade para a permanência, né, para que as pessoas ingressem e permaneçam na instituição, você precisa de um mínimo de infraestrutura e de apoio. Para começo de conversa, eu também pontuei com eles que nós não temos uma política nacional de assistência estudantil. Nós temos um decreto, né, que foi editado em 2010, que é o 7416, que tem 10 tipos de auxílio, mas que pode, e a gente pede a Deus que não, né, mas que pode a qualquer momento também ser derrubado. Então, a grande luta das categorias, dos fóruns, né, e aí eu falo de todo o meio acadêmico também, estudantes, servidores e todos que possam colaborar de alguma forma, é para que a gente tenha uma política estável. A gente hoje briga, né, no bom sentido, dentro das instituições, para ter as nossas políticas internas, e o Cefet já tem a sua política aprovada agora em implementação, mas como fazer? Né? Como implementar? Se você, se em 2 anos, praticamente, nós perdemos 3 milhões no orçamento da nossa instituição no que tange à assistência estudantil. Um esclarecimento importante dentro dessa questão é que nós estamos, sim, nós seguimos a política do PNAES, que está exposta, né, ou está disposta nesse decreto, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, mas a nossa ação programática, que é a do orçamento, é a 2994. É importante isso, porque a gente não recebe verba PNAES. A nossa verba é assistência aos estudantes das instituições federais de educação profissional tecnológica. Isso tem diferença, inclusive no valor que a gente recebe. Tá? A gente tem uma verba própria, sim, separada do orçamento, e muitas vezes a gente tem que acessar esse orçamento geral para socorrer a assistência estudantil, sim. Né? E o que eu quero ressaltar é que a cada ano ela também tem sido diminuída, né? O recurso tem sido diminuído. Esse ano, particularmente, aconteceu uma coisa assim, muito, muito séria com o orçamento da assistência estudantil, que nunca havia acontecido, que foi o fato da gente ter que interromper o pagamento dos auxílios, os 3 programas que a gente oferece, né? O PAE, o PAEM e o PAED. Isso aconteceu por conta da falta de recursos e também, por favor, eu não vim para cá para julgar, mas eu tenho que passar essa informação, houve uma escolha, né, da gestão pro tempore, que foi carrear recursos, boa parte de recursos da assistência estudantil, para o auxílio inclusão digital. Ninguém aqui agora vai dizer foi certo, foi errado, foi bom, não foi. O fato é que, muito bem, a gente tem um recurso separado e vai pagar esses auxílios de inclusão digital até o final do ano, entretanto, o dinheiro é o mesmo, né? Então, ele não daria para pagar os auxílios de inclusão digital e os 3 programas que fazem parte do edital. E aí a gente cai, né, numa situação crítica, que é publicar uma nota na página do Cefet em junho, informando que a gente teria que interromper o pagamento desses auxílios. Imaginem vocês, né, que estão na ponta, que convivem, e muitos aí que possam estar nos ouvindo até passando por essa situação, imaginem vocês também o que é administrar isso todos os dias, né, ter que concluir, publicar, assumir e gerenciar essa situação. Né? Também não é fácil, mas o mínimo que a gente pode fazer é acolher, o mínimo que a gente pode fazer é informar, o mínimo que a gente pode fazer é dar perspectivas. Então, sim, nós estamos trabalhando na perspectiva de construção de editais para o próximo ano. Esse ano, o nosso orçamento foi de 6.561.724, ou seja, a gente, em 3 anos, a gente caiu, como eu disse a vocês, 3 milhões, e a gente tem que dar conta dos auxílios com menos dinheiro. Para o ano que vem, não temos aceno de aumento para isso, está sendo trabalhado, o nosso diretor-geral faz parte de uma rede, né, de reitores e diretores que estão trabalhando junto ao governo para tentar melhorar esse número, mas no momento que a gente tem não é um aceno de muito progresso, mas ainda não desistimos. Né? E no que a Clara tocou, que eu sei que é o interesse de vocês, para esse retorno nosso, nós primamos, né, pela segurança no retorno, a nossa direção-geral
e a gestão como um todo está sendo orientada nesse sentido, como as instituições federais, né, num geral, e a gente precisa de recursos para a compra, né, de todos esses itens. A professora Luane até comentou nos nossos alinhamentos que a gente está em processo de compra, né, licitações, e tudo isso não se dá da noite para o dia. Nós temos que lembrar também da cobertura vacinal, nós temos o ensino médio técnico, que ainda não está completa essa cobertura, tudo isso tem que ser levado em consideração. A questão da abertura dos nossos restaurantes, né? A abertura dos que já estão funcionando e o prosseguimento aos que irão ser implementados. A gente não tem hoje, nível nacional, muitas instituições não têm condições de abrir os seus restaurantes, não tem. Né? Isso aí é fato, a Júlia vai me ajudar nisso, eu não quero falar muito, porque eu preciso ouvir a Júlia, a gente precisa ouvir a Júlia vai trazer esse lugar de fala, né? Também da assistência estudantil pelo olhar dos estudantes, né? Do que ela escuta, do que ela milita no dia a dia, isso é importante. E então falar para vocês que a gente realmente, os procuradores das instituições estão trabalhando no sentido, né, de revisitar toda essa decisão que já estava pacificada. Houve o recurso do Ministério Público, mas foi dada autonomia às instituições para que elas retornassem, né, no ano que vem, dentro de toda a segurança, mas houve um novo recurso, como a Clara falou, e agora as procuradorias federais estão atuando para que a gente tenha um alinhamento e possa retornar em condições mais seguras. Mas isso também nós e vocês, né, nós seremos informados em tempo real para que a gente possa se organizar, tá? Eu não sei se eu estou perdendo alguma coisa na minha fala aqui, que tem várias coisas que eu gostaria de falar. Ah, sim, uma coisa importante. A gente está em execução de um projeto, o Alunos Conectados, tá? Estamos enfrentando uma dificuldade enorme para consolidar a chegada desses chips. O sistema é complexo, nós fizemos o edital rapidamente, conseguimos ter o quantitativo de aluno, mas colocar para rodar não foi fácil, e também, de novo, por conta de todo esse contexto de intervenção que a gente sofreu, nós éramos a única instituição que ainda não tinha aderido a esse projeto. O projeto tem suas falhas, como tudo, né? Podemos recorrer a coisas melhores, podemos, né? Vamos pleitear sempre, mas se tivéssemos recorrido a mais tempo, né? Se tivesse sido tomada uma outra decisão ao tempo da intervenção, talvez a gente não estivesse passando esse sufoco que a gente está passando agora em relação a buscar uma saída e conseguir que ela se efetive tardiamente, porque as aulas já começaram. Isso é um outro sofrimento imenso para quem está na execução, sabendo que os estudantes estão precisando do acesso à internet e a gente consegue, né, trazer para vocês a informação com essa questão de todos esses entraves que a gente está enfrentando para consolidar. Mas a gente está buscando, tá? Então, por último, porque eu acho que já deve estar por perto de acabar, né, Clara? Por último, e não menos importante, dizer para vocês que nós iniciamos uma rodada rodadas, né, de reuniões com os nutricionistas, com as equipes que estão envolvidas com a assistência estudantil nos campi. A gente tem multiprofissional, né, são psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, funcionários, né, envolvidos nas frentes mais variadas. A gente está se reunindo e já fizemos 2 reuniões com a direção geral, estamos estudando as melhores formas, né, de implementar os editais para 2022, né, para que minimamente a gente consiga cumprir os programas na sua íntegra, né, desde o início do ano até o final. Tá? A situação é difícil, é desafiadora, mas nós estamos juntos nisso e vamos procurar ser sempre bastante claros e transparentes com vocês, mantendo as lideranças aí informadas para que vocês possam multiplicar. Beleza, pessoal? Obrigada, desculpe, gosto muito de falar, mas tem que ser disciplinada. Vamos passar para a Júlia aí. Alice, tem uma dúvida aqui. Sim, se eu puder. A Júlia Linhares perguntou como é dividido os milhões o dinheiro do auxílio estudantil para cada campus do Cefet. Como é feita essa divisão? Então, veja só, a gente tem um processo de inscrição
né, nós fazemos um edital, né, por isso é um processo democrático, tá? Então, essa classificação, ela é por renda, a gente não classifica, nessa hora não é levado em conta o campus e tudo mais, a gente vai trabalhar com a questão de renda per capita, esse cálculo é feito, hoje a gente está informatizando isso, né? Quer dizer, está buscando um módulo específico para assistência estudantil para dar agilidade a isso. Então, é um ranqueamento dentro da questão prioritária, né, da vulnerabilidade socioeconômica, prefeito. Então, a gente, claro, aí a lista, quando ela é apresentada, ela é por CPF, por renda. Então, à medida que a gente vai tendo possibilidade, a gente vai recolocando as pessoas. Vamos dizer, é porque se formou, é porque já tem um outro auxílio, ou enfim, a gente vai ranqueando isso. Então, não há essa divisão, né? Chega o dinheiro, por exemplo, os orçamentos, ou o orçamento, a professora Luane está aqui também, se qualquer dúvida pode me ajudar, o bolo, né, o geral, ele tem uma descentralização, sim, por prioridades, onde os diretores sistêmicos, com a direção geral e os diretores de campus, sentam para fazer a distribuição desse orçamento. Entretanto, a verba da assistência estudantil, quando a gente lança os editais, a gente trabalha com perfil, tá, socioeconômico. É isso que vai determinar a organização dessa lista, né? E aí a implementação desse recurso. Esse recurso ele é alocado dentro dos programas conforme o perfil do aluno, perfeito? É mais em linhas gerais, só para não tomar o tempo aí, a gente pode também fazer um top 10 aí de dúvidas e a gente depois pegar e responder para o diretório sem nenhum problema, tá? É só para dar Com certeza. Um geralzão aí. Obrigada, gente. Continuo falando, se vocês forem surgindo dúvidas, é muito importante também vocês continuarem dando o depoimento de vocês. Como eu falei, a Luane é diretora de um campus, então, assim, é muito importante que vocês, isso aqui é um espaço para que realmente a gente escute vocês, todo mundo, o Cefet escute a gente, inclusive, né? Então, continue aí dando o depoimento de vocês, a opinião de vocês, e qualquer dúvida é só jogar aí no chat, e agora a gente vai com a Vilhena. Não. Isso. Pode, à vontade. Vou pedir também a Luane para me ajudar nesse comentário. A gente está se organizando para uma volta gradual, né? E o que significa essa volta gradual? Você vai identificando, preparar ambiente de forma gradual para dar condições, né, de segurança mínima para que essas pessoas possam ingressar naqueles ambientes. E também, é isso que eu pedi a Luane para complementar, a gente está dado que a gente assume, né, em final de março, a gente também se organizou na questão orçamentária para compras, para licitações e tudo mais. Se Luane puder me complementar, eu agradeço, que é bom também a gente ouvi-la. Tá, eu não sei se todos sabem, mas o Cefet ele tem um comitê central, né, destinado à Covid-19 e que trata justamente dessas questões, né? E quando a direção eleita assumiu, ela solicitou aos campi que tivessem também seus comitês locais. Então, até então, Nova Iguaçu não tinha o seu comitê local, assim como outros campi também. E aí nós fizemos os comitês, né, não só Nova Iguaçu, como em os outros campi também, e a partir disso, cada um foi pensando na sua realidade. Né, porque a gente tem o Comitê Central, que pensou, inclusive já publicizou um documento falando dos protocolos, né, que seriam necessários para esse retorno presencial, então, a nível sistêmico, e a gente dos campi, que cada um vivencia uma realidade,
o nosso trabalho enquanto comitê local é justamente sinalizar o que a gente consegue fazer, o que a gente não consegue fazer, o que a gente precisa para ter um retorno seguro. Então, esse é um ponto que eu gostaria de destacar. O outro ponto é que, se eu não me engano, no mês de agosto, foi solicitado aos campi, por intermédio do Comitê Central, que está direto com a direção geral, que a gente fizesse, que a gente escrevesse o quantitativo de itens necessários de EPIs, né? Que é álcool gel, máscaras, as fitas para marcar o distanciamento social. Então, foi solicitado aos campi, né? Então, posso falar por Nova Iguaçu, a gente acionou o nosso comitê. Então, a gente fez esse estudo, né? O que Nova Iguaçu precisa, o quantitativo, e assim foi feito nos demais também, sinalizando que a gente precisava para a direção geral para essa compra sistêmica. É uma compra sistêmica, ou seja, todos os campi vão receber os mesmos itens, né? Nas suas respectivas quantidades. Só que, como a Alice já tinha mencionado anteriormente, a licitação, o processo de compra na instituição pública demora, né? E como a gente já começou isso muito tarde, né? Porque foi em março que começou, na verdade, a solicitação dos itens foi em agosto. O comitê, inclusive, o Comitê Central, acho que tinha começado a fazer alguma coisa, algum trabalho nesse sentido de especificar o que seria necessário, né, o Cefet adquirir para ter um retorno seguro, mas eu acho que não havia completado, e foi completar agora. Né? Então, a gente está nesse processo de compra, que é um processo que demora, porque é um processo licitatório, e, vou ser bem sincera, daqui a 2 semanas a gente não vai ter a compra dos itens, né? Porque o processo está em andamento. Então, é complicado, assim. A gente tem já um documento, né, que fala dos protocolos que são necessários para o retorno. A gente tem os campi trabalhando, sinalizando o que a gente precisa, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer em relação aos protocolos que são necessários para o retorno seguro. O Cefet está com esse processo de compra sistêmica dos itens de segurança em andamento, mas é isso, é questão do tempo, né? Então, como a gente chegou muito atropelado e a gente pega esse passivo, é complicado a gente resolver de uma hora para outra, mas as medidas estão sendo tomadas, né? A gente está acompanhando, né? Agora a gente teve essa última liminar que saiu, se eu não me engano, na segunda-feira. Então a gente estava realmente pensando num retorno em 2022 presencial, né? Principalmente após o término do ano letivo, que o nosso ano letivo cumpre ressaltar também, né, que há um descompasso entre o ano letivo e o ano civil. Então o nosso ano letivo ele termina em abril de 2022, né? Então a gente ainda está com essa diferençazinha. E agora veio essa liminar, as instituições vão recorrer e a gente tem que aguardar os próximos capítulos, né? O que eu posso dizer sobre isso é que a gente tem tomado as medidas, né? Tem os protocolos, a gente tem ciência do que é necessário para o retorno seguro, a gente já especificou o que a gente precisa, o quantitativo dos itens que a gente precisa, o processo de compra está em andamento, né? Está em execução e agora é aguardar, né, a chegada dos itens, enfim, torcer para que chegue o mais rápido possível, que a gente consiga completar aí esse processo. Tá bom? Espero ter respondido aí a pergunta. Eu acho que alguém colocou aqui, inclusive, o documento, né, do Comitê Central. Sim, o Marcos, que é o nosso diretor de comunicação do DCE, também colocou. Teve mais uma pergunta da Bruna. As janelas e portas, tem bastante ventilação em todas as salas, isso é um tópico muito, muito sensível, porque varia de campus para campus, né? O que a gente pode Nova falar Iguaçu aqui... tem coisas que não tem. O que a gente pode falar, eu e a Luane, eu sou estudante do campus Nova Iguaçu, é que Nova Iguaçu é complicadíssimo. Algumas salas não tem janela, só tem a porta. Algumas as janelas não abrem. Então, isso aí é uma coisa que o comitê de cada campus e o comitê central está estudando para ver qual é a melhor forma. Alguns blocos vão ficar inutilizados porque as salas não têm ventilação. Algumas salas não vão poder ser utilizadas porque não tem ventilação. Então, é uma coisa que os comitês de enfrentamento estão estudando. Né, Luane? Sim, e uma coisa que eu esqueci de falar com certeza, eu acredito, né, que a gente tenha um retorno escalonado, porque não tem como voltar todo mundo.
né? Não tem como voltar todo mundo ao mesmo tempo. Até porque é isso, eu falo por Nova Iguaçu, né? A gente teve, inclusive, ontem uma reunião do Compos, acho que Clara estava lá, e onde o comitê local, né, apresentou o trabalho realizado, o que eles identificaram como problema, o que a gente precisa fazer. E tem essa questão das salas, que é uma coisa básica. Então, se eu tenho uma sala que hoje comporta 40 alunos, eu vou ter que ter nesse espaço 20. O que eu faço com os outros 20? Né? Então, eu acredito, não sei, né? Eu acho que uma coisa também para se pensar, e pensar também junto com os alunos, primeiro que não é um retorno total, não é um retorno que vá todo mundo ao mesmo tempo. Acredito que vai ter um escalonamento, acredito que possa, talvez, manter, num primeiro momento, essa questão do híbrido, que eu acho que até fala na liminar, que você tem uma parte no remoto e uma parte no presencial, justamente por conta dessa adequação que a gente tem que fazer dos espaços, né? Porque a gente não tem como, por exemplo, em Nova Iguaçu, tem salas que a gente não consegue ter ventilação, então não tem como utilizar aquela sala. Então, é menos uma sala, né? Então, é todo um cenário. Na verdade, a gente volta com uma outra escola, porque a gente volta, não é mais com aquela estrutura que a gente tinha até a pandemia, né? Porque eu não posso usar os espaços completamente. Então, é todo um rearranjo também, e pensar nisso, né? Que eu acho que, a princípio, a gente volta fragmentado, parcelado, talvez tenha um momento no híbrido também, né? E que talvez, não sei, um retorno total em 2023, mas aí não, uma coisa mais para frente, né? Mas também tem essa questão que a gente precisa pensar, tá bom? Perfeito. Agora a gente pode ir com a Vilhena, né, para a gente concluir e abrir para a fala de vocês. Oi, pessoal, boa noite. Todo mundo tá me ouvindo? Assim? Oi, gente. Então, eu sou a Vilhena, né? Como a Clara apresentou. Primeiramente, queria agradecer, né, o convite por estar aqui. Eu sou diretora de assistência estudantil da União Estadual dos Estudantes e também sou coordenadora geral do DCE da UFRJ, né? Então, é muito bom estar presente nesse espaço, porque é muito curioso, né? Todas as universidades, nesse momento, estão vivendo esse debate sobre o retorno presencial. E aí eu vim, estando aqui nesse espaço, vendo as dúvidas que vocês estão colocando, poderia ser perfeitamente uma reunião do DCE da FRJ com a reitoria da FRJ, assim, porque as dúvidas são as mesmas, os anseios são os mesmos, né? Apesar das especificidades de cada universidade, de cada local, todos nós vivemos sob o governo Bolsonaro e num país que há anos tem um projeto de desmonte em curso da educação, né? Então, é um cenário realmente muito difícil para as universidades e para nós, estudantes, que somos a maior parte do corpo acadêmico das escolas e das universidades, ou seja, né, que somos os milhares, que somos o porquê das instituições de ensino existirem, e que somos também os mais afetados pela crise social que a gente vive hoje, pela situação socioeconômica do país. Então, eu queria começar falando sobre isso, porque eu acho que não tem como falar um debate sobre intervenção, sobre assistência estudantil, sobre retorno presencial, sem falar sobre a situação socioeconômica que a nossa juventude vive, né? Nós somos a principal parcela dos milhões de desempregados que existem no país, né? E esse é o cenário que a gente está colocado, é um cenário de muitas dificuldades, no fim das contas, né? Então, foi citado aqui, por exemplo, os auxílios relativos à inclusão digital específicos do Cefet, né? Na UFRJ, a gente também lutou para conquistar que tivessem esses auxílios, porque em algum momento eles foram e continuam sendo, enquanto o ensino remoto estiver vigente, né, imprescindível para as pessoas terem acesso à internet e a computador, né? Mas mais do que isso, né, pela sobrevivência estudantil também. Seja os auxílios de inclusão digital ou os outros auxílios, as outras políticas de assistência estudantil, elas mais do que nunca significam a condição das pessoas continuarem sobrevivendo, tendo condição de se alimentar, né, tendo condição de vida minimamente digna, né? Então, todas essas notícias bizarras que a gente vê, né, das pessoas cozinhando a lenha e do preço cada vez mais caro da comida, que a gente não precisa ver notícia, é só ir no mercado, né, e do preço cada vez mais caro do gás de cozinha e dos combustíveis, tudo isso interfere muito na nossa vida, né? E aí eu acho, assim, que uma coisa imprescindível de trazer aqui para o debate é que eu tenho certeza que vocês vão se identificar com isso, né? O maior desespero desse momento para os estudantes do Rio de Janeiro é o bilhete único universitário, né? Porque, assim, a gente está desde o começo da pandemia com o bilhete único universitário cortado, no começo, sob a justificativa, né, de que não tinha por que ele estar liberado porque as aulas foram suspensas. Hoje em dia, essa justificativa já não faz nenhum sentido mais,
porque já voltaram atividades, já voltaram extensão, estágio, uma série de coisas. E se não, na cidade do Rio, a situação do bilhete único universitário é um motivo de desespero pelo seu bloqueio, no estado do Rio mais ainda, porque o bilhete único intermunicipal sequer existe, né? Então, eu queria rememorar aqui que a gente conseguiu o bilhete único intermunicipal. Nós legalizamos o bilhete único intermunicipal e ele não foi colocado na prática pelo Witzel. Então, isso é uma questão muito fundamental. Não tem como pensar sobre retorno presencial sem falar sobre transporte. Historicamente, uma das principais questões que são motivo da evasão estudantil no nosso país, assim, é o transporte, é dinheiro com passagem, assim. Então, as passagens em todas as cidades do nosso país, elas são caríssimas, né? E esse é o cenário que está colocado para a gente. Então, do nada, o governo Bolsonaro fala, olha, se vira, instituições de ensino, vocês vão voltar em 2 semanas. Aí não dá condições de biossegurança, não dá condições de assistência estudantil e não dá condições de transporte para as pessoas, né? Isso é absolutamente inimaginável. Então, um debate que a gente tem feito muito na FRJ, que tenho certeza que o DCE do Cefet, a Correnteza aqui tem feito muito também, que é da necessidade de que a administração central das nossas universidades, das nossas instituições de ensino, se coloquem no enfrentamento a esse governo. A gente precisa, cada vez mais, que a luta pelo Fora Bolsonaro, que a luta contra os cortes, que a luta pela recomposição orçamentária, elas não sejam pautas só estudantis, elas sejam pautas das próprias administrações, porque a gente corre o risco muito sério de sequer existir universidade daqui a um tempo. Esse é o projeto do bolsonarismo, né? É fazer o que existe de serviço público não ser acessível para mais ninguém, somente para a burguesia, né? Então é isso, esse é o projeto de universidade deles, é a universidade para os ricos, é o ensino superior para os ricos, e mais do que isso, conseguir, de fato, desmontar o que existe de ensino e de serviço público do nosso país, né? Então, esse cenário é um cenário muito sério, muito difícil, e que coloca a gente num dilema, né? Ao mesmo tempo, eu, por exemplo, digo muito particularmente, mas acho que é menos particular, no fim das contas, porque é muito coletivo, né? Não me adaptei ao ensino remoto. Não me adaptei a um negócio que é muito complexo, assim, a questão do ensino-aprendizagem mesmo, né? Da qualidade de ensino, muitas dificuldades, assim. Então, vejo muitos estudantes passando por essa mesma situação. Nós, no geral, temos essa questão do que a gente entende por ensino-aprendizagem e do que se tornou a universidade, o que se tornou as instituições de ensino durante o ensino remoto, né? Então, tem um anseio muito grande da nossa parte para poder voltar para o presencial, né? Claro que a gente quer que as nossas universidades, que as nossas instituições, que as escolas voltem para o presencial, mas esse anseio ele vem acompanhado de muitos medos, né? De muitos receios, e vem acompanhado principalmente de uma preocupação fundamental que é em relação às nossas vidas, né? Então, assim, a gente defender que demore um pouco mais para retornar, no sentido da garantia da implementação dos direitos estudantis, da luta por mais orçamento, tudo isso não é dizer que a gente não quer que volte presencial. Pelo contrário, é dizer, a gente quer tanto que a gente quer exigir que esse governo dê as condições para retornar. A gente quer exigir que esse governo viabilize que os estudantes que estão fora do estado, do seu local de ensino, tenham condições de se planejar para retornar antes do ensino presencial voltar. A gente quer que esse governo, tanto estadual, municipal, quanto federal, consigam viabilizar transporte digno e gratuito para os estudantes. Então, enfim, são muitas as demandas que a gente tem, né? E a gente começa 2021 com um cenário em que o Bolsonaro corta mais de 18% da verba da educação pública do país, né? Isso se configura em bilhões de reais, assim, são bilhões. É o tipo de quantia que a gente nem consegue visualizar na cabeça, né? É muito dinheiro. E esse dinheiro foi objetivamente retirado da questão estrutural da universidade, né? Tipo, não tem dinheiro para água, não tem dinheiro para nada de funcionamento básico da universidade. E aí depois ele incide também um corte diretamente na verba da assistência estudantil. Então, né, a Luane e a Alice trouxeram aqui o cenário específico do Cefet, né, do ponto de vista de onde vem essa verba, e de outras instituições também. E, no geral, assim, todas as verbas de assistência estudantil foram cortadas, né? Seja a do PNAES ou as verbas mais específicas, elas foram diminuídas, né? Então, se a gente olha o orçamento dos últimos 10 anos, ele já vinha decrescendo, né? Lá em 2016, a gente teve cortes bilionários na educação. Em 2020, a gente teve cortes bilionários na educação. Mas, além dos cortes bilionários, uma coisa que a gente teve em todos esses cenários foram mobilizações e atos massivos nas ruas puxados pelo movimento estudantil. Então, se a gente conseguiu fazer com que as universidades não fechassem em 2016, foi porque a gente ocupou reitoria, ocupou escola, foi porque a gente fez muito ato de rua. Se a gente conseguiu barrar os cortes do Ventralb e fazer as universidades não aderirem ao Futuris, que é uma porta de abertura para a privatização, foi porque a gente ocupou as ruas, foi porque a gente fez muita mobilização, dialogou com centenas e milhares de estudantes. E em 2021, isso não é diferente, né? Se a gente
ainda não tem assim uma situação de fato as universidades terem sido fechadas, é porque desde maio desse ano a gente não sai das ruas, né? O primeiro ato que teve grande, massivo, foi do setor da educação. Foi quando o Bolsonaro fez um corte de verba tão grande no UFRJ que a reitoria do UFRJ fez uma declaração pública dizendo: a UFRJ vai fechar. Gente, no dia seguinte, a gente mobilizou milhares de estudantes e fomos para a rua com 5.000 estudantes da UFRJ para dizer: não vai fechar, não existe isso. Não existe fechar o UFRJ nem nenhuma instituição de ensino, né? E sabendo que se a UFRJ sofre esse cenário, as outras universidades ainda mais. Porque a UFRJ ela tem mais visibilidade midiática, muitas vezes, né? Pelo impacto que tem do ponto de vista de ser uma universidade muito grande, né? E muitas outras universidades, ou menores, ou que têm menos inserção na mídia, estão sofrendo a mesma situação, ou situações piores, já pararam de conseguir viabilizar bolsa, já pararam de conseguir viabilizar bandejão, não tem, enfim, condições, muitas vezes, de organizar o funcionamento da sua própria universidade e sequer tem visibilidade midiática, né? Então, gente, o cenário que está colocado para a gente, assim, é que a gente precisa exigir, né, e precisa deixar muito evidente para esse governo que a gente não vai aceitar as imposições dele. As nossas instituições, tanto do ponto de vista institucional das administrações, quanto do corpo estudantil, do corpo acadêmico como um todo, tem que se unir muito para dizer que vai voltar do jeito que as próprias instituições decidirem. Cadê a autonomia universitária, né? A gente lutou anos para conquistar a autonomia universitária. Até hoje, os reitores da universidade, eles não são escolhidos por votação, eles são escolhidos por indicação, mas tem-se uma tradição democrática de que quem é mais votado pela consulta na universidade é eleito. Até hoje o cenário já não é muito democrático, e o que existe de democracia, o Bolsonaro mesmo assim interviu e fez intervenção, né, na Unirio, fez intervenção no Cefet, fez intervenção em diversos lugares, né? Então, assim, é um cenário surreal, é um cenário inacreditável que a gente está vivendo. É o cenário do fascismo, né? O fascismo com todas as suas facetas de destruição mesmo da universidade pública, e a gente não pode esquecer a força e a potência que o movimento estudantil tem, assim. Isso é muito importante, né? Esse espaço aqui é um espaço, com certeza, que está sendo muito informativo para vocês, que vocês estão tirando uma série de dúvidas, colocando seus anseios, mas diante disso tudo, o que tem que ser imperativo para a gente é que se a gente não lutar, vai ser do jeito que o Bolsonaro quer. Se a gente não se organizar para barrar essas imposições, a gente vai ser atropelado, a gente vai ter um retorno às pressas que não garante as condições sanitárias, a gente vai ter um retorno às pressas que não viabiliza assistente estudantil para ninguém, e não é isso que a gente quer. Então, a gente precisa dizer, assim, eu acho que são duas coisas. Acho que primeiro é dizer que a gente quer sim voltar, e a gente quer que as universidades, que as instituições públicas tenham um planejamento concreto de retorno, porque os estudantes que estão fora do estado das suas universidades, das suas aulas, querem saber quando a universidade vai retornar para poderem se planejar para vir. Porque os estudantes que não estão tendo o acesso, né, ao bilhete único universitário querem saber quando a universidade vai retornar para conseguir se organizar financeiramente, para conseguir pensar 1 milhão de alternativas possíveis para se manter na graduação. Então, todos nós temos uma ansiedade e um direito muito grande nosso de saber quando as nossas universidades, quando as nossas aulas vão, de fato, voltar presencialmente. E é muito importante também a gente entender, gente, que ocupar o espaço físico da universidade é um fator imprescindível para defender a universidade. Porque remotamente a gente tem muito menos condição de expandir a nossa voz, muito menos condição de fazer barulho, de reivindicar. As universidades, com certeza, já teriam sido privatizadas se a gente não tivesse feito, historicamente, ocupações de reitorias, ocupações dos espaços físicos. Então, voltar para o espaço físico, estar dentro da nossa universidade, também é uma forma de dizer que a gente está lutando contra os cortes. A nossa lógica não pode ser assim, só vamos voltar depois que os cortes acabarem, senão a gente não vai voltar nunca, porque o Bolsonaro não vai diminuir esses cortes. A nossa lógica tem que ser, a gente tem que voltar para lutar contra os cortes, a gente tem que voltar para embarrear todas as medidas que o Bolsonaro está tentando impor. Mas, para voltar, a gente precisa de um planejamento do mínimo, das condições financeiras garantidas, das condições de biossegurança garantidas, da assistência estudantil garantida. E tudo isso, gente, tem que ser uma prioridade muito grande para a gente. Assim. Qualquer que seja o ataque que uma universidade sofrer, ela tem que entender que não pode cortar da assistência estudantil. Não pode. Assim, a gente já fez projeto dentro da UFRJ de tirar a verba de 400 milhões de coisas para botar na assistência estudantil. Porque é isso, tipo assim, não interessa o que acontece, não vão cortar o auxílio, e se tentar cortar, é rebu, e a gente tem que fazer isso mesmo. Então, qualquer coisa que a gente estiver sofrendo de ataque, que signifique um ataque às nossas condições de vida e de permanência na graduação, a gente tem que conseguir se organizar para barrar isso, né? Então, enfim, isso é muito importante, assim, né? A gente ter condições concretas de garantir esse retorno do ponto de vista da biossegurança, do ponto de vista dos direitos estudantis, mas, de fato, tem vista retornar. E aí, nesse sentido, um outro debate que eu queria apresentar, assim, que eu acho que é muito relevante, é sobre a questão do ensino híbrido, né?
É claro que se a gente pensa um retorno às pressas, tipo, se de fato as universidades são intimadas pelo TRF2, se o Ministério Público fala, não, vai ter que voltar assim daqui a 2 semanas, se esse desembargador bolsonarista decide que vai ter que voltar mesmo, se isso de fato acontece, se as universidades se sujeitam a isso, porque primeiro eu acho que se estabelecer, as universidades têm que resistir e dizer que não vão, mas no cenário das universidades se sujeitarem a essa situação, a gente tem que saber que, tipo assim, é claro que não vai dar para voltar com todos os estudantes, porque senão vai ser uma evasão estudantil enorme, né? Imagina, do nada, daqui a 2 semanas bota todos os milhares de estudantes dentro da universidade. Não tem como, um monte de gente vai sair, um monte de gente que não tem dinheiro para pagar transporte vai sair, quem não tem, quem está trabalhando para ajudar agora na pandemia, porque muita gente começou a trabalhar ou está procurando emprego, porque a situação de vida piorou, não vai conseguir se manter na universidade, enfim. Quem está fora do estado, então, pior ainda, porque como é que vai fazer para arranjar moradia aqui? Então, a gente sabe que o cenário é complexo, não dá para voltar tudo de uma vez. Mas também não dá para a gente achar que o ensino híbrido é uma solução para sempre, porque o ensino híbrido ele é um interesse do próprio governo Bolsonaro, porque quando tem uma parte da universidade funcionando presencial e outra parte funcionando remotamente, Bolsonaro pode dar menos dinheiro para a universidade, porque remotamente precisa de menos verba. Então, a gente tem que saber que o ensino híbrido ele precisa ser, assim como o remoto, necessariamente temporário. Se for para ele acontecer, ele tem que acontecer como uma medida emergencial para garantir que tenha algum nível de retorno, mas que esse retorno não seja integral a ponto de fragmentar totalmente o corpo estudantil, causar uma evasão muito grande, mas que ele não pode ser para sempre. Tipo, a USP, por exemplo, está começando a debater a possibilidade de parte da sua grade das aulas presenciais serem compostas por aulas remotas, eternamente, para sempre, como grade mesmo da universidade. E isso é muito preocupante. Isso é um projeto dos grandes empresários da educação há muitos anos, assim, né? Várias universidades privadas hoje em dia têm essa situação, por exemplo, né? Que são universidades que têm parte da sua grade presencial e uma outra parte EAD. E isso é muito interessante para os grandes empresários da educação, porque quando o governo Bolsonaro ele não dá verba para a universidade pública, ele dá essa verba para os grandes empresários da educação, para os grandes tubarões da educação. Essa é a logística dele, né? Privilegiar os seus aliados em detrimento do serviço público. Então, a gente tem que pensar em todas essas soluções, tanto de conseguir planejar o que estrategicamente é emergencial, quanto de não esquecer qual universidade a gente quer, qual Cefet a gente quer, qual FRJ a gente quer. A gente não pode perder de vista o nosso projeto emancipatório de ensino, porque senão a gente aceita qualquer imposição desse governo, né? E é isso, não pode ser isso que a gente tenha na cabeça. Pelo contrário, a gente tem que estar muito na disposição de fazer luta, de fazer enfrentamento, assim. E aí, gente, acho que é centralmente isso que eu queria trazer, assim, acho que essa questão da cobertura vacinal, ela também é fundamental, né? Então, que as instituições de ensino, elas tenham esse mapeamento, consigam garantir, por exemplo, que todos os trabalhadores, preferencialmente os estudantes também, tenham tomado a vacinação completa para poder retornar. Hoje, no Conselho Universitário da FRJ, a gente teve a vitória, né, de que a UFRJ decidiu, por unanimidade, que só os professores e técnicos só vão retornar para a universidade se apresentar carteirinha ou comprovante de vacinação completa, senão não vão poder retornar para a universidade, e isso vai contra o que o Ministério da Educação estabeleceu, né? Ou seja, a universidade se reafirmou do lado da ciência, né, e contra essas imposições retrógradas e negacionistas do governo Bolsonaro. Isso é muito importante, assim, mas mais importante do que tudo, gente, a gente ter em vista que a gente precisa se unir muito para lutar, que a gente precisa ter em vista, assim, que a nossa... Quem tem que decidir, no fim das contas, quando e como irá voltar, é a comunidade acadêmica de cada universidade, de cada instituição. E a maior parte dessa comunidade acadêmica é o corpo estudantil. Então, está muito nas nossas mãos a oportunidade de fazer desse debate um debate mais combativo, um debate que seja mais consequente com a realidade dos estudantes pobres e periféricos, um debate que leve em consideração assistência estudantil, transporte, tudo isso que a gente debateu aqui como medidas fundamentais, né? E para isso a gente precisa ocupar o espaço físico da nossa universidade para não deixar as nossas universidades e instituições fecharem. Então é isso, não pode voltar agora, mas tem que voltar alguma hora e tem que ter um planejamento concreto para voltar, para que a gente possa voltar a ter uma perspectiva de ensino-aprendizagem que seja verdadeiramente emancipatória, né? E acho que é isso, pessoal. Muito obrigada novamente pelo convite, foi muito importante estar aqui. As falas da Luane e da Alice que me antecederam foram muito engrandecedoras também, acho que é isso, né? É muito importante ver que, no fim das contas, mesmo dadas as especificidades, as universidades estão aí vivendo o mesmo debate, cada qual com a sua maneira, mas o mesmo debate fundamentalmente. E o que tem que nos unir também é lembrar que é esse mesmo debate que está colocado para todo o país, né? A luta pelo fora Bolsonaro contra esse governo que ataca as nossas universidades e em defesa, né, dos direitos estudantis e das instituições públicas. Obrigada, gente. Obrigada, Clara e DCE, né, Cefet e Correnteza, pelo convite. Obrigada, Juliana. Foi muito boa colocação, muito boa fala. Inclusive,
das 3 convidadas, né? Eu agradeço a presença tanto da Maria Alice, quanto da Luana, quanto da Vilhena, que prontamente aceitaram o convite para construir esse debate, que é muito, muito importante a gente estar aqui construindo isso. Reforço, alguém tem alguma dúvida, alguém tem alguma pergunta, alguma colocação que queira fazer? Ana Luísa perguntou, acho que mais direcionada para Maria Alice. O Cefet consegue ter alguma previsão de quando os auxílios voltarão e quando os editais serão lançados? Bem, a nossa expectativa é manter, né, a rotina de todos os anos, né? A gente lançar no início, logo de 2022, o edital, né? Essa é a expectativa. Quando foi da minha fala, eu cheguei a tocar nesse ponto com vocês, que a gente já está fazendo as reuniões, né, o planejamento, porque a gente tem uma prévia do orçamento do próximo ano. Então, com isso, a gente começa a organizar. Então, a ideia é que a gente publique o edital logo no início, como tem sido sempre, tá? A gente vai ter os editais, sim. A única questão, para nós, é bem difícil agora, é verificar a quantidade de bolsas que nós vamos poder ofertar, né? Os valores, tudo direitinho. A gente, todos os anos, a nossa grande luta, né, para não mexer nesses valores e que a gente possa ter uma condição de ofertar, pelo menos manter o que a gente vem oferecendo, né, não cair nesses valores nem na quantidade. Agora, entendendo que a gente vai ter um orçamento também bem, vamos dizer assim, acanhado, né? Vamos dizer outra coisa. Então, a gente já começou a trabalhar nisso. Por quê? Porque até um aluno me perguntou isso hoje, mas se vocês vão lançar edital no início do ano, vocês já estão se mobilizando nesse momento? É esse o momento. Por quê? Porque a gente precisa consultar a área administrativa financeira, a gente precisa consultar a procuradoria institucional, a gente passa nos conselhos, né? A gente trabalha junto com os campi, existe todo um movimento interno, como a Luane bem disse, a gente tem os protocolos internos, né? Enquanto conselhos e jurídico e tudo mais, para que a gente possa implementar os editais. Então, sim, a gente tem a expectativa de lançar os editais, mas eu ainda não tenho como assegurar para vocês, né, quantitativo de bolsa, valores de bolsa. Isso eu não arriscaria fazer, porque não é prudente da minha parte, né? A gente vai apresentar um planejamento para a direção e vamos ouvir também da área administrativa e financeira qual é o tamanho do passo que a gente vai poder dar. E aí, a partir desse momento, quando a gente tiver mais ou menos uma perspectiva, como eu informei para vocês, a gente pode ir falando com as lideranças, dizendo, olha, a gente vai lançar o edital mês X, tá? A gente já tem uma perspectiva de tais programas, a gente já pode ir antecipando alguma coisa com vocês à medida que a gente for tendo segurança nisso, né? Porque é uma coisa também que a gente tem um cuidado muito grande em relação a gente lançar uma notícia que não tenha uma segurança, né? Não somos partidários de fake news, né? Não engrossamos essas fileiras, e principalmente esse tipo de expectativa, isso é muito cruel, né? A gente quer passar sempre para vocês, mesmo que seja, olha, gente, o passo vai ser bem curto, mas o passo é esse, né? Ser firme, ser propositivo, ser verdadeiro, né, e ser transparente, isso aí é fundamental, tá? Mas a gente vai se falando, a gente vai dando notícia para vocês aí. Eu que agradeço. Obrigada, Alice. Se alguém mais tiver mais alguma dúvida, pode falar aí. Eu acho que agora a gente pode abrir para as falas de vocês. Como eu falei, minha proposta é que seja 3 minutos por fala. A gente quer escutar vocês, escutar, né, os anseios e o que vocês têm para falar para a gente. Então, quem quiser se inscrever, quem quiser falar, pode mandar aí no chat, me inscrevo. E eu vou controlando, eu vou chamando aqui, vou passando uma lista para que vocês vejam a ordem. Eu vou chamando aqui, e aí abre o microfone, fala. São 3 minutos, né, para cada pessoa. E é isso, tá aberto as inscrições. Quem quiser falar, fica à vontade. A gente quer ouvir vocês. Quer ouvir o anseio de vocês. Se sintam
Primeiro é o Renato e tá aberto as inscrições aqui no chat. É só digitar me inscrevo. Antes do Renato falar, eu quero só cumprimentar o professor Júlio, que está aí. Eu estava vendo a fotinho dele, eu disse, agora eu vi que ele está aí. Não, eu me senti assim, quando eu vi o nome dele na inscrição do formulário, eu fiquei, meu Deus, me senti muito empática. Não poderia estar de fora. Boa noite a todos, parabéns pela organização. E minhas meninas lindas, né, Alice e Luane, brilhando aí. Muito feliz. Estamos compartilhando, amigo. Bem-vindo, obrigada.
Obrigada, Renato. Como sempre, bem sucinto na sua fala. A gente teve aqui mais 2 dúvidas, não, nenhuma inscrição, então acredito eu que depois das dúvidas a gente vai para as considerações finais para encerrar a nossa mesa. A Bruna perguntou sobre as voltas às aulas, vai ter alguma reunião, assembleia sobre? Então, Bruna, hoje a gente teve uma publicação de um IGTV, de um vídeo no nosso DCE, onde a gente explicou basicamente o que aconteceu sobre esse retorno presencial, como se deu essa liminar, quando o Cefet teve acesso a essa liminar, a publicação da nota do Cefet. Amanhã, né, na sexta-feira, também conhecida como sexta-feira, a direção-geral convocou uma reunião com as representações estudantis, no caso do DCE e o Grêmio, para pautar exatamente sobre o possível retorno presencial em 2 semanas. Inclusive, a gente rodou esse formulário que está rodando desde ontem para ter uma opinião de vocês mais recente. A gente já tinha rodado um formulário no final de agosto, que inclusive a gente publicou os resultados desse formulário do final de agosto ontem, nos stories do DCE. A gente publicou todos os resultados das perguntas que a gente fez. Então, a gente concebeu a necessidade de rodar um formulário novo, devido à situação estar diferente, enfim, a tudo estar diferente, né? Então, a gente julgou necessário um formulário novo, mesmo que seja um formulário rápido, um formulário mais sucinto, mais leve, para levar isso para o debate com a direção geral sobre esse possível retorno presencial. E, com certeza, após essa reunião com a direção geral, nós, do DCE, faremos sim uma assembleia com os estudantes para debater, para levar o que a gente tem, para ouvir vocês novamente, porque, acima de tudo, a gente está aqui para representar vocês, para representar o anseio de vocês ante a instituição Cefet. Então, sim, a gente pretende fazer assembleias sobre isso. A Alexia perguntou se já tem alguma previsão do resultado do formulário referente às voltas presenciais. Então, a gente divulgou o resultado do penúltimo, né, que a gente fez no final de agosto, e o último que a gente fez, a gente vai divulgar o resultado provavelmente depois de amanhã, né, no caso, porque amanhã a gente vai sucintar ele, vai fechar ele para levar ele para a direção geral, e quando a gente tiver os resultados deles sucintos, fechados, a gente também vai fazer a divulgação para que vocês tenham a noção do que, além de você, né, o que pensa a comunidade inteira, o que pensa os estudantes inteiros. Teve outra dúvida do Natan. O número mínimo de disciplinas para não ter o trancamento da matrícula irá ser diminuído? Sei que no remoto ele estava por volta de 1 ou 2 matérias. Bom, eu prefiro que a Luane ou a Alice, ou até mesmo o Júlio responda essa pergunta, porque eu vou falar alguma coisa que eu não sei. Então, vai com vocês aí. Olha, eu estava olhando a pergunta do Natan, eu não lembro exatamente, Natan, o número de disciplinas. Eu acho que a gente vai ter que, você tem que entrar em contato com o DERAC, né? Eu não sei qual campus que você é, não sei se você é do Maracanã ou de Nova Iguaçu, mas teve sim, né, uma flexibilização em todas essas questões de prazo de trancamento, de número de disciplinas, houve essa diferenciação nesse período de excepcionalidade. Não sei exatamente se é isso que você está perguntando, então eu prefiro não responder, mas entre em contato com o DERAC, se for o caso de Nova Iguaçu, né? O SERAC de Nova Iguaçu, que a gente passa as orientações certinhas, tá? Mas com certeza, se teve alguma modificação lá no iniciozinho, vai permanecer enquanto a gente estiver nesse período pandêmico aí no remoto, tá bom? Agora o Marcos Oliveira se inscreveu. Eu puxei teu nome já internamente, desculpa. O Marcos se inscreveu e depois a Júlia Linhares, e continua aberto as inscrições. Vou avisando o tempo aqui, tá? Show, valeu, Clarinha. Não vou me estender muito, não. Só agradecer aí a galera que está presente nessa mesa aqui, nessa mesa redonda. É muito importante que a gente saiba ouvir e entender as necessidades da nossa comunidade cefetiana. Obrigado também a Luane Fragoso, que está aqui junto com a gente, a Alice, que é muito importante que o Cefet saiba todas essas histórias que a gente tem, porque às vezes só atrás dos números, né, e das estatísticas que envolvem os estudantes, às vezes a gente pode perder um pouco a sensibilidade com a nossa comunidade, mas eu sei que o trabalho de vocês, com certeza, da maneira que vocês falaram aqui, vocês não perderam ainda essa sensibilidade.
de saber que atrás dos números existe um estudante, às vezes passando fome, às vezes não tendo condição direito para estudar e que se dedica, batalha e consegue, por mais difícil que sejam as dificuldades, passar de ano, passar aquela matéria, consegue se esforçar ao máximo para conseguir que a sua educação e que o seu futuro seja definido através da universidade. Sei que esse ambiente aqui é um ambiente democrático, e agradeço a todas as pessoas que aqui no chat, inclusive, falaram sobre as suas experiências nesse período pandêmico. É muito importante para a gente do DCE também saber que atrás de muita reclamação existe também muita história, porque muitas das vezes as pessoas chegam e falam, poxa, estou sem receber o auxílio, estou sem... Mas às vezes a gente não sabe necessariamente o que a pessoa está passando, sobre qual condição a pessoa está vivendo. O segundo formulário sobre retorno presencial, a gente se chocou muito, porque a gente tinha uma pergunta lá que eu, sinceramente, fiquei arrasado, que era de como estavam as condições para a pessoa estudar. E a gente via ali muita gente falando que não tinha uma alimentação saudável direito, que às vezes não tinha um computador, que às vezes não tinha um telefone, que às vezes não tinha um ambiente. Quantas pessoas falaram que não tem um ambiente de estudo? E que a gente vê que hoje no Brasil, um ambiente de estudo, para você realmente ter uma mesa, para você ter ali um ambientezinho de estudo, para você conseguir fazer as matérias da universidade, ele é difícil hoje nas casas, né? Porque às vezes você tem que dividir seu computador com várias pessoas, seu smartphone, que seja. E é muito importante a gente saber que todas essas histórias, elas precisam ser discutidas e a gente precisa batalhar para que esses estudantes realmente tenham o mesmo direito que eu e que você tem de estudar. Agradeço a oportunidade aí da fala. Valeu, Marcos, muito obrigada. Agora é a Júlia Linhares, depois prepara o Pedro. E está aberta as inscrições. Quanto tempo mesmo? 3. Ai, tá bom. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Júlia, eu sou estudante da Rural. Eu queria primeiro parabenizar aí a ideia maravilhosa da Clara de trazer esse espaço que é importantíssimo. Todos os alunos precisam muito tirar as suas dúvidas no momento desse, né? E, enfim, ouvir a palavra de um professor e tal, e de um mentor aí que tem sabedoria sobre o assunto. Enfim, esse espaço ele é muito importante e muito democrático. Então, maravilhosa ideia. Enfim, queria começar falando que para a gente ter esse debate, a gente precisa dar um tom político, porque isso tudo está acontecendo porque nós temos um governo que nos odeia, assim, literalmente o governo Bolsonaro, ele odeia os estudantes, odeia a universidade pública, então a gente precisa dar esse tom, a gente não pode agir como se isso não tivesse um tom político, né? Então, queria primeiro trazer essa pauta e falar que o desmonte da universidade, ele não é de agora, assim, não é só do governo Bolsonaro, desde a época do PT, tipo, muita pouca verba pra gente, assim, não é o suficiente, sabe? Nunca foi suficiente e agora só vem piorando nesses últimos 2 anos, veio piorando muito. E assim, o governo Bolsonaro tem o ministro que fala que a universidade é para poucos. E numa situação como é a do povo brasileiro, que muitas vezes só vê o seu futuro de sucesso no momento que ele entra na faculdade, porque não tem outra saída, é muito injusto, né? A gente ter essa situação de um ministro que deveria nos amparar e dar recursos, assim, a gente ter essa situação aí, a gente ter que lidar com isso, ter que acordar e ler uma notícia dessa. E só a gente sabe como que é uma luta, assim, pô, a maioria dos alunos estuda aí, trabalha, estuda, tem aluno que tem filho, e aí eles acham que a gente é vagabundo, então é um absurdo isso, né? E, enfim, a sorte é que a gente é organizado pra caramba, os estudantes historicamente são muito organizados nas suas lutas, então, né, graças a isso mesmo, porque senão a gente já ia estar se lascando muito mais.
Enfim, também queria comentar rapidinho que a gente não pode aceitar migalha, assim. Porque quando a gente entra na faculdade, a gente não quer trancar no meio porque não tem dinheiro para ir para a faculdade. Porque não tem dinheiro para comer no bandejão, e aí, pô, isso é um absurdo. Quando a gente se sacrifica tanto para entrar na universidade, quando a gente entra, a gente quer o nosso diploma, sabe, no final. Enfim, então, com a desigualdade social que a gente tem no nosso país, é impossível a gente se manter saudavelmente na universidade sem uma assistência estudantil. Então, a gente precisa ver como essa assistência estudantil ela é importante para a gente, né? E lutar por ela para que ela consiga ser cada vez mais forte e ajudar cada vez mais alunos. Eu não estou vendo quanto eu tô de tempo, então se estiver acabando, você abre e fala. Conclua. Pode concluir. Ah, tá. E deixa eu ver o que eu mais queria falar só para concluir. Já vou concluir. E só para finalizar aqui, queria parabenizar o Movimento Correnteza, que eu ajudo a construir, que é um movimento maravilhoso, e que desde o início, assim, desde o início de corte e de tudo isso, sempre esteve à frente dessa luta e pautando muito bem, tipo, e com muita democracia, ouvindo muito a opinião de todo mundo, que é o mais importante para poder fazer uma luta assertiva. E é isso, quem não conhece o Movimento Correnteza, já fala com o Marcos aí. Já vai conhecer. Valeu, Júlia. Pedro agora, e minha proposta é que na fala do Pedro a gente encerra as inscrições, então se alguém quiser se inscrever ainda, se inscreve durante a fala do Pedro, porque quando o Pedro terminar a gente vai fazer as nossas considerações finais, porque a gente já está, né, quase 2 horas, imagino que a galera já esteja cansada. E é isso, Pedro. Opa, bom, galera, uma boa noite aí a todas e todos. Sou Pedro Lucas, construo o movimento em frente da JPT e sou estudante aqui do Cefet de Itaguaí. Gostaria de saudar o nosso companheiro Renato Mendes, né, nosso presidente aí do DCE, saudar também a companheira Clara, com quem eu tinha conversado, né, a gente se conheceu na posse da UE, e a ideia é que a gente esteja tocando aí, ajudando no movimento estudantil aqui no Cefet, porque é muito importante essa luta estudantil, principalmente eu, que sou daqui da Zona Oeste e faço parte de um campus periférico, né, que é o campus de Itaguaí. Então, dizer que aqui tem Itaguaí presente, está eu e o companheiro Anderson lá de Itaguaí, para a gente poder estar representando a nossa unidade aqui. Primeiro, falar um pouco sobre a realidade de Itaguaí. O Itaguaí é um campus que os cursos são noturnos, né? Então, a realidade da galera que estuda lá é uma realidade muito de classe trabalhadora mesmo. É a galera que trabalha durante o dia e às vezes precisa ir para o campus correndo e tal, precisa pegar condução, uma condução intermunicipal, porque Itaguaí está fora do município do Rio, então é uma condução mais cara, né? E muita gente não tem a condição de estar pagando essa passagem o tempo todo, e eu me encaixo nessa condição. Eu não sou periférico à toa, a minha condição de renda não é muito favorável, e as bolsas, elas ajudam nesse complemento para eu poder pegar passagem para a unidade. Então, assim, com uma suposta volta presencial, realmente vai ficar impossível de eu estar indo para a unidade de Itaguaí sem ter essa ajuda de custo, né, que as bolsas davam, e agora foi cortado pela metade, né? Os alunos receberam a metade das bolsas e a outra metade a gente simplesmente não recebeu. Então, realmente vai ficar muito complicada essa situação, esse retorno violento, né, que desrespeita totalmente a autonomia universitária das unidades, desrespeita a autonomia da instituição, e isso é muito problemático para a gente, principalmente para os alunos de baixa renda, para os alunos periféricos, né? Então, dizer que realmente o governo Bolsonaro ele é inimigo do nosso povo, é inimigo dos estudantes, o teto dos gastos, que congela os gastos públicos, impedem esse tipo de investimento nos setores primordiais para o nosso povo, que é a educação, que é a saúde. A gente viu a pandemia, o que aconteceu com todo o desmonte da saúde. A gente vê hoje na educação qual é o resultado de todo esse desmonte, de todos esses ataques. Então, que a gente possa sempre estar se organizando, estar difundindo essas informações, estar propondo mesas como essas. Parabenizo aí o Movimento Correnteza, da companheirada do PCR, da UP,
que tem tocado o movimento estudantil e dizer que o movimento em frente está à disposição para estar construindo junto com vocês essa luta aqui no Cefet. Tá bom, companheirada? Ademais é isso, parabéns mais uma vez pela luta e vamos em frente. Tamo junto. Obrigada, Pedro. Com certeza a gente vai fortalecer muito o movimento estudantil dentro do Cefet, que é muito importante que a gente tenha essa ciência de que o movimento estudantil precisa estar unido, o movimento estudantil precisa estar junto para defender a nossa instituição acima de tudo. Ninguém mais se inscreveu, então eu vou fazer as considerações finais aqui. Vou agradecer primeiramente a presença de todo mundo. Eu fico muito feliz vendo vocês aqui, eu fico muito feliz vendo o depoimento de vocês. Acho que sim, é muito importante que a gente faça até mais mesas como essas, que a gente se una, que a gente se propõe a escutar uns aos outros, propõe a escutar também figuras de dentro do Cefet. É muito importante que a gente consiga entender o que está rolando na política interna da nossa universidade, porque, assim, acima de tudo, nós somos estudantes, a gente está ali na luta, está ali na luta para se formar, para ter uma educação de qualidade, para ter uma formação de qualidade. A gente precisa entender qual é a política interna da faculdade que a gente está inserida, como ela funciona, como se dão tanto a distribuição de verba para a faculdade, quanto as eleições. É muito importante também que nós, estudantes, estejamos engajados nas eleições, tanto de direção geral, quanto de direção de cada UNED. É muito importante porque a direção é justamente quem está pautando, por exemplo, as compras de licitação de materiais para ter um retorno seguro. Então, assim, eu fico aqui, deixo aqui o recado para todos os estudantes que ainda estão aqui, que é muito importante que a gente se engaje ainda mais na luta do movimento estudantil em defesa da nossa instituição. Eu agradeço mais uma vez a presença da Maria Alice e da Luane, que toparam fazer isso sem nenhuma hesitação. Desde o começo estavam super animadas, super querendo realmente esse debate. Agradeço novamente a presença de todos, tanto em nome do Movimento Correnteza do Cefet, tanto em nome do DCE. Quero dizer que sim, a gente está planejando muitas assembleias, muitas mesas redondas. Dizer também que qualquer necessidade, qualquer dúvida, nossos canais de comunicação estão abertos. Nossos canais de comunicação, a gente literalmente está totalmente aberto para vocês, para qualquer dúvida, para qualquer colocação, sugestão, inclusive, de evento. Se você quer um determinado assunto, a gente pode ver de trazer isso, de pautar isso, né? E é isso, eu passo a palavra para o Renato, que é o nosso presidente do DCE, que estava junto comigo na organização, né? E, mais uma vez, eu agradeço demais a presença de todo mundo aqui, que está aqui 8h40 da noite, debatendo sobre o movimento estudantil. Isso aqui me deixa muito feliz, me deixa muito com uma vontade assim, enorme de seguir na luta por um Cefet de qualidade, por um ensino de qualidade. Eu espero muito que a gente consiga os nossos auxílios estudantis. Eu também passo por muita dificuldade, porque eu sou de Recife, eu vim de Recife para o Rio para estudar, veio a pandemia, me quebrou as pernas todas, então, assim, acima de tudo, eu quero um Cefet democrático, eu quero um Cefet que escute os estudantes, que atenda às nossas pautas, né? E eu fico muito feliz de ter sido acolhida tanto pela Alice, pela Luane, pelo Júlio, que está aqui representando também a instituição, por vocês, estudantes. E eu pretendo trazer muito mais debates e continuar escutando vocês. Obrigada, gente.
Posso começar, Alice? Ordem alfabética. Bom, gente, eu vou ser breve também. Quero agradecer mais uma vez, né, Clara, Renato. Clara está fazendo um grande trabalho lá em Nova Iguaçu, né, trazendo o DCE para mais pertinho, né, porque historicamente o DCE ficava muito centrado no Maracanã, né, a gente E tinha a os meta era CAENGs. para todas as UNED, hein? Vou deixar aqui claro. Olha, primeira mão, spoiler. E agora a gente tem esse contato mais direto, né, com o DCE. Na verdade, eu comecei a ter um contato mais direto com o DCE no período de intervenção. Então, isso é uma coisa boa que aconteceu no período de intervenção, né? Foi que a gente conheceu novas pessoas, se aliamos aí em algumas lutas. É interessante, não sei se foi o Marcos Vinícius que falou, é importante vocês saberem o outro lado também, né? Não é porque a gente é gestor, coordenador, professor, que a gente está alheio à realidade dos alunos. Justamente, a gente conhece o nosso alunado, a gente conhece a nossa realidade e por isso que a gente tenta também lutar e fazer alguma coisa para tentar reverter situações que nos aparecem, né? Às vezes é difícil, tem as questões jurídicas, então eu tenho uma série de limitações também que a gente, enquanto gestor, não consegue ultrapassar, né? Mas a mensagem que eu deixo é que a gente, o que a Clara também falou, que a gente se escute mais, não dê ouvidos para fake news, que a gente sempre procure o contraditório, que a gente sempre procure saber a outra versão da história, e que a gente siga junto por um Cefet acima de tudo, né? Eu acho que a gente tem aqui, todo mundo, foi o que a Clara falou, a gente quer o bem do Cefet, não interesses pessoais, que a instituição seja priorizada, que os alunos sejam priorizados, que a comunidade como um todo seja priorizado. Então, me coloco à disposição, eu estou no campus de Nova Iguaçu, mas somos todos Cefet, então sempre que eu puder ajudar, colaborar nos eventos, vocês podem contar comigo. Um grande beijo, obrigada pela acolhida, obrigada pelas mensagens do bate-papo. Até a próxima. Então, pessoal, não é clima de despedida, né? Porque hoje eu acho que a gente está se reconhecendo, né? Então, em primeiro lugar, é gratidão mesmo, né? Gratidão mesmo pelo espaço, por tudo que foi falado aqui, né? Os depoimentos. E isso só realmente reaviva o brilho nos olhos da gente, sabe? Luane, Július e eu, né, que estamos representando aqui os servidores da instituição, momentaneamente com alguma possibilidade, né, de participar da gestão, mas nós estamos em todos os lugares, né? Estamos em todos os lugares. Onde nós estivermos, nós temos que ser úteis, produtivos, né? Temos que ser pessoas que estão a serviço de pessoas. Cuidamos de nós e cuidamos das pessoas, isso é muito importante. Então, é um momento feliz esse nosso aqui, momento de reencontros. Ouvir é uma arte, né? Ouvir é uma arte, falar é muito importante, mas ouvir é uma arte. Respeitar também é muito, muito importante. Então, a gente sai daqui hoje com esse combinado. E nós estamos acessíveis, né? Vocês aqui nesse espaço, Renato tem meu contato, Clara tem meu contato, né? O Lucas do Crêmio tem meu contato, e isso é uma coisa, a gente pode um momento estar em algum compromisso, a gente vai se comunicar, dizer, falo com você daqui a pouco, e vamos nos encontrar, né? O importante é saber que a direção vai receber vocês e tem recebido vocês também, a direção geral, isso é importante, esse é o nosso combinado, né, de uma gestão democrática, isso que a gente esperou tantos meses, né? Problemas teremos, dificuldades teremos, o Luane muito bem colocou, às vezes a gente tem o nosso limite, né, de atuação, porque a gente precisa também ser coerente e estar dentro de uma instituição também requer de nós direitos e deveres, mas é muito, muito bom saber que tem pessoas, né? Marcos foi muito feliz na colocação dele, a gente, graças a Deus, às vezes a duras penas, né? Vendo também as dificuldades, que são muitas, percebe que atrás dos números, graças a Deus, tem pessoas, né? Essas pessoas é que fazem a instituição ser o que ela é. O Cefet é de excelência pelas pessoas que ele tem, né, que circulam dentro dela. E eu falo isso com muito carinho, porque eu cheguei, isso não é saudosismo, não, mas eu acho que é importante esse depoimento.
eu cheguei ao Cefet com 26 anos de idade. Então, eu já tenho 30 anos de casa, né? É uma vida dentro da instituição. Eu não sou ex-aluna, mas eu tenho um amor imenso pelo Cefet, é como se eu tivesse estudado a vida inteira lá. Né? Quando eu cheguei no Cefet, eu não tinha minha filha, hoje eu tenho uma filha de 23 anos. Se vocês perguntarem para ela, ela vai dizer assim, qualquer oportunidade que minha mãe tem, ela fala no Cefet. Isso aí está no sangue, não tem jeito. Né? Passou a fazer parte da minha vida. Então, esse momento é mais um momento que me faz ter todos os dias um motivo para continuar no Cefet com muita garra e com muita alegria. Tá? Apesar de todos os desafios, inclusive, que eu tenho enfrentado ao ter aceitado esse convite para estar de perto da extensão e assistência estudantil. Mas estou junto com vocês, estou junto com os colegas que aqui estão, e a gente vai muito longe. Ocupem os espaços de vocês, falem das questões de vocês, representem a categoria de vocês, porque realmente vocês vão longe. E podem contar com a gente, beleza? Obrigada por tudo, e um beijo bem carinhoso, tá? Obrigada, galera. Então, a gente está chegando ao fim da nossa mesa. Obrigada pela presença de todo mundo. E muito importante, organize sua revolta. E organize sua revolta com o Movimento Correnteza. Valeu!